Quando pensamos na jornada do herói clássico, a aposentadoria costuma ser a recompensa final. O herói luta, sofre, salva o mundo e no fim ganha o direito de poder descansar. Ele pendura a capa, senta na varanda e observa o pôr do sol, sabendo que fez a sua parte. É o final feliz que todos nós aceitamos como o destino natural de quem carrega o peso do mundo nas costas. Mas e se a aposentadoria não for uma recompensa? E se para o herói a paz for apenas uma mentira que ele conta a si mesmo, enquanto o corpo apodrece e a mente enlouquece? Em 1986, Frank Miller fez essa pergunta, e ao respondê-la mudou a história dos quadrinhos para sempre. Cavaleiro das Trevas não é uma história sobre um herói que volta porque a cidade vai precisar dele. É a história de um homem de 55 anos que se tornou alcoólatra, amargurado e obcecado, que volta porque ele não consegue não voltar. Ele volta porque a violência é a única linguagem que ele ainda entende. Nesse vídeo nós vamos mergulhar na obra mais densa, controversa e influente já escrita sobre o Homem Morcego. Vamos dissecar a psicologia de um Bruce Wayne envelhecido, a relação codependente doentia com o Coringa, a sátira política brutal sobre a mídia e o fascismo, e o embate filosófico definitivo entre Batman e Superman. Prepare-se, porque nós não vamos falar sobre o herói que Gotham merece. Nós vamos falar sobre o monstro que Bruce Wayne não conseguiu manter enjaulado. Pra gente entender o impacto de Cavaleiro das Trevas, você precisa entender o mundo em que ele nasceu. O ano era 1986. Os Estados Unidos estavam no auge da era Reagan, mergulhados na paranoia da Guerra Fria e no medo constante de uma aniquilação nuclear. A cultura pop refletia essa tensão com heróis de ações musculosos e maniqueístas, que resolviam problemas complexos com metralhadoras e frases de efeito. Nos quadrinhos, a situação era ainda mais peculiar. Desde a criação do Comic Code Authority nos anos 50, as histórias de super-herói haviam sido higienizadas, infantilizadas e transformadas em entretenimento inofensivo. O Batman, para o grande público, ainda era amplamente associado à série de TV Camp dos anos 60. O Adam West dançando e onomatopeias coloridas explodindo na tela. Frank Miller olhou para esse cenário e sentiu nojo. Ele havia acabado de fazer 30 anos e teve uma epifania aterrorizante. Eu percebi que era mais velho que o Batman. Essa constatação de mortalidade, de que o tempo passa por os criadores, mas os personagens permanecem congelados numa juventude eterna e estéril, foi o gatilho. Miller decidiu que envelhecer o Batman, ele ia colocar o peso do tempo, da dor e da impotência nos ombros do maior ícone da DC. Nós costumamos olhar para a arte como algo isolado, mas a verdade é que toda obra-prima é uma resposta a uma frustração. Miller estava frustrado com a infantilidade do meio em que trabalhava e com a hipocrisia política do mundo ao seu redor. Cavaleiro das Trevas foi um grito de raiva, foi a prova de que quadrinhos podiam ser leitura, que podiam tratar de fascismo, trauma psicológico e de falência institucional. Quando você entende a raiva que gerou a obra, você entende porque cada página dela parece que vai sangrar nas suas mãos. Junto com o Watchmen de Alan Moore, lançado no mesmo ano, Cavaleiro das Trevas assassinou a era de prata dos quadrinhos e inaugurou a famosa era moderna. Eles provaram que super-heróis não precisam ser deuses perfeitos, eles podiam ser humanos quebrados. E ninguém estava mais quebrado do que Bruce Wayne de Frank Miller. Quando a história começa, o Bruce Wayne tá aposentado já faz 10 anos. O Robin, Jason Todd, tá morto. A Batcaverna tá coberta de poeira e Gotham City foi tomada por uma gangue ultra violenta chamada Os Mutantes. Bruce passa os dias bebendo, assistindo TV e procurando formas cada vez mais perigosas de correr de carro, quase como se estivesse buscando o acidente fatal que parece acidental. A genialidade de Miller aqui é subverter a ideia de aposentadoria. Pro Bruce Wayne parar de ser o Batman não trouxe paz, trouxe abstinência. Miller trata o vigilantismo não como um dever moral, mas como um vício. O morcego não é um símbolo que Bruce veste, é uma entidade psicológica, uma sombra junguiana que vive dentro dele e que está arranhando as paredes da mente dele para sair. O morcego fala com Bruce, o zomba. Ele o lembra que a vida de playboy bilionário é a verdadeira máscara e que a criatura da noite é a única verdade. Pense em quantas vezes nós tentamos enterrar uma parte de nós mesmos porque a sociedade diz que é inadequada, perigosa ou talvez intensa demais. Nós construímos rotinas seguras, vestimos roupas normais, sorrimos em reuniões e fingimos que a fera tá morta. Mas a fera nunca morre, ela apenas espera. A tragédia de Bruce Wayne em Cavaleiro das Trevas é a tragédia de qualquer pessoa que tenta negar a sua própria natureza. Quando a coisa que te define é também a coisa que te destrói, você não tem escolha não se ceder. O retorno do Batman não é um ato de heroísmo, é uma recaída. É o alcoólatra abrir na garrafa depois de 10 anos limpos, sabendo que aquilo vai matá-lo, mas não conseguindo resistir ao primeiro gole do uísque. Quando Bruce finalmente veste o manto novamente, a transformação é assustadora. Ele não é o detetive ágil e silencioso da juventude. É um tanque de guerra de 55 anos, brutal, sádico e implacável. Ele quebra ossos, usa a força excessiva e sente o prazer quase sexual em infligir
infligir dor aos criminosos. Ele admite para si mesmo que a única coisa que o mantém viva é a raiva, e o primeiro grande teste dessa raiva vem na forma de um velho amigo que, assim como ele, tentou se curar e falhou. Antes de enfrentar os grandes vilões da obra, Batman precisa lidar com o fantasma do passado, Harvey Dent, o Duas Caras. Mas a situação de Dent em Cavaleiro das Trevas é tragicamente irônica. Ele passou por anos de terapia intensiva financiada por Bruce Wayne e foi submetido a uma cirurgia plástica que restaurou completamente o lado desfigurado do seu rosto. Para a sociedade, para a mídia, Harvey Dent está curado. Ele é o garoto propaganda da reabilitação criminal. Mas assim que é solto, Dent desaparece e volta ao crime, ameaçando explodir as torres gêmeas de Gotham. Quando Batman finalmente o derrota e arranca as ataduras que cobriam o rosto novo de Dent, a revelação é devastadora. O rosto de Dent está perfeito, simétrico, sem nenhuma cicatriz, mas a mente dele não. A cirurgia plástica curou o lado de fora, mas a persona maligna do Duas Caras consumiu completamente o lado de dentro. Dent olha para o próprio reflexo perfeito e chora, porque ele não vê a cura. Ele vê que agora as duas metades do rosto são monstruosas. Nesse momento, Batman olha para Dent e pensa: eu vejo um reflexo. Harvey, eu vejo um reflexo. Essa é uma das cenas mais brilhantes da HQ, porque ele estabelece a tese psicológica de toda a obra. Você pode mudar a superfície o quanto você quiser. Você pode vestir um terno caro pra caralho, fingir que é um filantropo aposentado, sorrir para as câmeras e dizer que superou o trauma. Mas se a escuridão tomou conta do núcleo da sua identidade, a superfície é sua mentira. Dent tentou matar o monstro e o monstro o engoliu. Bruce olha pra Dent e percebe que ele mesmo é exatamente igual. A diferença é que Dent foi consumida pela sua persona maligna, enquanto Bruce Wayne escolheu abraçar a sua. A diferença entre loucura e o propósito é apenas a direção para a qual você aponta sua raiva. A tragédia de Harvey Dent serve como um prólogo temático. Ele prova que a reabilitação em Gotham é uma ilusão, e que os monstros não podem ser curados, apenas contidos. E se a cura de Dent foi gatilho pro retorno do Batman, o retorno do Batman foi gatilho pro despertar do maior monstro de todos. Durante os 10 anos em que Batman esteve aposentado, o Coringa não cometeu um único crime. Pensa só nessa frase: o cara ficou em estado catatônico no asilo Arkham, olhando pro vazio, sem falar, sem sorrir, sem reagir a nada, nenhum estímulo. A psiquiatria moderna de Gotham achava que ele estava finalmente dócil, mas no exato momento em que o noticiário anuncia que o Batman voltou, Coringa sorri. A catatônia acaba. O sentido da vida dele retornou. A relação entre Batman, Coringa e Cavaleiros das Trevas é retratada não como uma rivalidade heróica, mas como uma codependência completamente doentia, quase romântica. O Coringa se refere ao Batman com termos afetuosos: Darling, I love. Ele não quer dominar Gotham por dinheiro ou poder. Ele quer a atenção do Batman. Mata centenas de pessoas em um talk show de TV e um parque de diversões com um único objetivo: forçar o Batman a cruzar a linha e matá-lo. O embate final entre os dois no túnel do amor é brutal, sangrento e íntimo. Batman quebra os ossos, fura o olho do Coringa com um batarangue e finalmente quebra o pescoço dele. Ele paralisa o Coringa do pescoço para baixo. Mesmo depois do Coringa ter brutalmente assassinado o Jason Todd, mesmo depois do massacre no parque, Batman não consegue quebrar a sua única regra. E é aí que o Coringa vence. Decepcionado com a covardia moral do seu amor, o Coringa usa as últimas forças do corpo dele, paralisado, para torcer o próprio pescoço até quebrar a espinha de vez, cometendo suicídio para incriminar o Batman por assassinar. As últimas palavras dele são uma zombaria sobre como o Batman nunca teve coragem de ir até o fim e matá-lo. Essa cena é um soco no estômago, que ela destrói a ilusão da superioridade moral do Batman. Durante a luta, o Coringa diz: todas as pessoas que eu matei é porque você me deixa viver. E o Batman responde em pensamento: eu sei, e que Deus me perdoe, eu sei. Manter o Coringa vivo não foi um ato de misericórdia, foi um ato de egoísmo. Batman manteve o Coringa vivo porque precisava dele para justificar a sua própria existência, a justificar a existência do morcego. Ele precisava do monstro para continuar sendo cavaleiro. Quando você mantém o monstro vivo apenas para alimentar o seu próprio complexo de salvador, o sangue das vítimas do monstro também está nas suas mãos. Às vezes, a recusa em cruzar uma linha moral não é nobreza, é apenas covardia disfarçada de princípio. A morte do Coringa liberta o Batman da sua maior âncora psicológica, mas também o transforma no inimigo público número 1, e quem amplifica essa narrativa de ódio não é a polícia, mas a verdadeira vilã invisível da obra, a mídia. Se você folhear Cavaleiro das Trevas, vai notar algo em comum para uma HQ de super-herói: muitos painéis em formatos de tela de televisão. Frank Miller usa talking heads, âncoras de telejornais, especialistas, psicólogos, políticos e cidadãos comuns, como um coro grego moderno que comenta cada ação do Batman. Mas esse coro não traz sabedoria, traz apenas ruído. A mídia em Cavaleiro das Trevas é retratada como uma força paralisante. Enquanto Gotham queima, enquanto os mutantes matam pessoas na rua, a televisão está ocupada debatendo se o Batman viola os direitos civis dos criminosos. Psicológicos como o Dr. Bartholomew Wolper usam o espaço na TV para culpar o Batman pelos crimes do Coringa e dos Dois Caras, buscando seus 5 minutos de fama. O
políticos dão respostas evasivas e vazias para não perderem votos, e a mídia transforma a tragédia em entretenimento e ação em um debate interminável. Uma sociedade obcecada por discutir o problema perde a capacidade de resolvê-lo. Isso fica evidente no clímax da história, quando uma ogiva nuclear soviética detona a atmosfera e causa um pulso eletromagnético que apaga toda a energia dos Estados Unidos. As televisões morrem, tudo para. O que acontece quando o debate cessa? O caos inicial dá lugar à ação. Em Gotham, freiras e ex-membros de gangue policiais formam uma brigada de baldes para apagar incêndios. Sem a mídia para dizer a eles de quem é a culpa ou de quem eles devem odiar, as pessoas simplesmente se unem para sobreviver. Frank Miller escreveu isso em 1986, mas parece que ele estava prevendo a era das redes sociais. Nós vivemos em um mundo onde cada tragédia, cada crise, cada problema é imediatamente transformado em um debate infinito de opiniões polarizadas. Nós passamos tanto tempo procurando o culpado, analisando o tom do discurso e cancelando quem pensa diferente, que esquecemos de pegar o balde de água para apagar o incêndio. A mídia em Cavaleiro das Trevas é a prova de que o excesso de informação não gera iluminação, gera paralisia. Às vezes, a única maneira de consertar o mundo é desligar a tela e sujar as mãos. Mas enquanto Batman tenta consertar Gotham com as próprias mãos, o governo dos Estados Unidos decide que a independência dele é uma ameaça inaceitável. Para lidar com a ameaça, o presidente envia sua arma mais poderosa. Essa arma é Superman. E o embate entre Batman e Superman em Cavaleiro das Trevas é, sem dúvidas, a luta mais famosa da história dos quadrinhos. Mas reduzi-la a uma briga de super-heróis é ignorar toda a carga política que Frank Miller colocou nas páginas. Essa não é uma luta para ver quem bate mais forte. É um debate ideológico sobre o papel do indivíduo perante o Estado. Nessa versão do futuro, Superman se tornou um lacaio do governo americano. Ele obedece a um presidente que é uma caricatura grotesca de Ronald Reagan. Superman aceitou ser uma arma de guerra em Corte Maltese. Uma analogia clara às intervenções americanas na América Latina durante a guerra, porque ele acredita que para fazer o bem em grande escala, ele precisa operar dentro da lei, mesmo que a lei seja corrupta. Ele escolheu a conformidade. Batman, por outro lado, é a rebelião encarnada. Ele se recusa a pedir permissão para salvar a sua cidade. Ele não responde prefeitos, governadores ou presidentes. Ele responde apenas ao seu próprio código moral. Quando Superman é enviado para prender Batman, o contraste visual é irritante. Superman ainda parece jovem, divino, intocável pelo tempo. A representação de um sistema de poder que se recusa a envelhecer ou mudar. Batman é velho, cheio de cicatrizes, usando uma armadura mecânica pesada. A representação do esforço humano, da dor e da vontade inquebrável. A luta no beco do crime é brutal. Batman usa mísseis ácido. A rede elétrica da cidade, finalmente, uma flecha de kryptoniana disparada por um Oliver Queen, o Arqueiro Verde, maneta e amargurado. Batman não quer matar o Superman, ele quer humilhá-lo, ele quer provar o seu ponto. Com as mãos no pescoço de um Superman enfraquecido e sangrando, Batman entrega a frase que ecoaria pela eternidade: eu quero que você se lembre, cara, em todos os anos que virão, nos seus momentos mais íntimos, eu quero que você lembre da minha mão na sua garganta. Eu quero que você lembre do único homem que derrotou você. Essa luta é a essência do pensamento libertário de Frank Miller. O Superman representa a ideia de que a segurança e a ordem vêm da obediência cega à autoridade. O Batman representa a ideia de que a verdadeira justiça só pode existir quando o indivíduo tem a coragem de desafiar a autoridade. Quando o sistema te pede para parar de fazer o que é certo porque isso incomoda os poderosos, você abaixaria a cabeça como Clark ou você veste uma armadura e vai pra guerra como Bruce. O Batman venceu não porque era forte, mas porque a vontade de um homem livre sempre será mais perigosa do que a força de um homem contido. Mas a vitória física não era o objetivo final de Bruce Wayne. Ele sabia que não poderia lutar contra o governo americano para sempre. Para vencer a guerra, o Batman precisava morrer. No auge da luta contra Superman, o coração de Bruce Wayne falha. Ele cai morto no beco do crime. O mundo assiste ao funeral do bilionário excêntrico. A mansão Wayne explode, destruindo todo o segredo dos Batman. E o fiel mordomo Alfred morre em um ataque cardíaco logo em seguida, como se seu próprio propósito na Terra tivesse acabado junto com o do seu mestre. O governo respira, o problema foi resolvido. Mas claro que tudo era um truque. Bruce Wayne forjou o próprio infarto usando uma substância química para diminuir seus batimentos cardíacos. No subsolo, nas cavernas profundas abaixo da mansão destruída, ele desperta, e ele não está sozinho. Ao longo da história, Batman não esteve apenas lutando contra o crime, ele esteve construindo um legado. A primeira peça desse legado é Carrie Kelly, a garota de 13 anos que assumiu o manto de Robin. Diferente dos Robins anteriores, Carrie não foi adotada por pena ou por trauma. Ela conquistou o seu lugar, salvou a vida do Batman contra o líder dos mutantes e provou ser inteligente, corajosa e leal. Ela é o futuro. A segunda peça do legado são os filhos do Batman. Quando Batman derrotou o líder dos mutantes, a gangue se fragmentou. Uma parte deles adotou a marca do morcego e começou a matar criminosos. Batman interveio, quebrou as armas de fogo dele, chamando-as de armas do inimigo, e os forçou a seguir o seu código moral estrito. Durante o Blackout, esse exército de ex-criminosos foi o que manteve Gotham segura. Na cena final da HQ, Bruce Wayne, Carrie Kelly e os filhos do Batman estão nas cavernas.
Bruce não é mais um vigilante solitário pulando de telhado em telhado. Ele se tornou um general, um líder revolucionário. A jornada do herói geralmente termina com sacrifício ou com descanso, mas Frank Miller nos dá uma terceira opção, a mentoria. Bruce Wayne percebe que o Batman, como indivíduo, tem um prazo de validade. O corpo falha, o coração para. Mas o Batman, como ideia, como filosofia de não submissão, pode viver para sempre, se for ensinado para a próxima geração. O verdadeiro poder não está em lutar todas as batalhas sozinho, mas em inspirar os outros a lutarem quando você não pode mais. Bruce Wayne teve que, entre aspas, morrer para que a revolução pudesse nascer. A transição de vigilante para mentor é a conclusão lógica de compulsão de Bruce. Ele encontrou uma maneira de fazer a sua guerra parar para sempre, e pela primeira vez em décadas ele encontrou algo parecido com paz. O Cavaleiro das Trevas termina com um monólogo intenso de Bruce Wayne enquanto ele observa seus novos soldados treinando nas cavernas. Ele diz: aqui começa o exército, para trazer sentido a um mundo atormentado por coisas piores que ladrões e assassinos. Essa será uma boa vida, boa o suficiente, boa o suficiente. Essa é talvez a frase mais honesta já escrita em uma história de super-herói. Bruce Wayne sabe que ele nunca vai ter uma vida normal. Ele sabe que nunca vai ser feliz no sentido tradicional da palavra. Ele sabe que a escuridão dentro dele nunca vai desaparecer completamente. Que a guerra que ele escolheu lutar nunca terá um fim definitivo. Mas ele encontrou um propósito que justifica toda essa dor. E para um homem tão quebrado contra ele, isso é bom o bastante. O impacto dessa obra é imensurável. Sem Cavaleiro das Trevas, não existiria o Batman de Tim Burton. Não existiria a trilogia de Christopher Nolan. Não existiria o Batman de Ben Affleck em Batman vs Superman, e tira falas e cenas inteiras diretamente da HQ. Não existiriam jogos da série Arkham. Frank Miller pegou um personagem que estava à beira de se tornar uma piada datada e o transformou em um mito moderno, complexo, sombrio e filosoficamente denso. Mas além do impacto na cultura pop, a obra sobrevive porque ela fala sobre medos muito reais. O medo de envelhecer e de se tornar irrelevante. O medo de um mundo dominado por políticos corruptos e mídia vazia. O medo de que nossos traumas nos definam para sempre. No fim das contas, Cavaleiro das Trevas é um espelho. Ele pergunta a você, quando o mundo te diz que o seu tempo passou, que você deve se aposentar, sentar no sofá e aceitar as coisas como elas são, o que você faz? Você aceita a irrelevância e deixa a cidade queimar? Ou você veste a armadura, aceita que seu corpo vai doer, que as pessoas vão te odiar e vai pra guerra mesmo assim? Bruce Wayne escolheu a guerra, não porque ele é um herói perfeito, mas porque ele se recusou a morrer em silêncio. E talvez essa recusa brutal em desistir seja a coisa mais heróica que um ser humano pode fazer. Se você gostou dessa análise, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários. E é isso, até a próxima.